Cristiane, ainda voltando a essa questão das crenças limitantes, né, de culturas dos nossos ancestrais, que o Carl Gustav Jung chamou muito isso bem de arquétipo, que vem do consciente coletivo, e que acaba passando por complexo que é do inconsciente pessoal, né? E de tanta gente não discutir, não perguntar, se torna até num postulado, não num postulado aritmético, mas num postulado de que não sei, só sei que é assim. Postulado não se discute, tem que ser assim. Né? E esse é o medo que a gente tem de que nem a arte consiga, né? Quebrar essas barreiras, quebrar esses postulados, abrir essa conexão com Deus, com o universo. Porque o homem e a mulher são pessoas, são seres humanos. A diferença que há biologicamente entre eles, porque psicossocial tem que ser igual, mas a diferença só é biológica na questão do macho e a fêmea, né? Mas todos os outros pontos, o contexto geral, são seres humanos e que tem que ser tratado como tal, com a igualdade. Aí vem essa questão tão antiga, se a gente correlacionar, amigos, com a escravidão, né? Com as pessoas escravizadas, a gente vai encontrar ali também, né? Uma relação com Casa de Bonecas. Aí voltando Medéia, que você interpretou Medéia. O Chico pega Medéia e faz uma releitura na favela do Rio de Janeiro de 1970, 75, né? Exatamente. Que traz aí as canções dele. Então, se não houver essa interpretação para saber que é uma hipocrisia, que a gente está batendo na hipocrisia para as pessoas se abrirem, a coisa parece que tomou outro rumo, né? Eu fico meio tonto. Queria que vocês falassem sobre isso aí. Bom, eu posso falar rapidamente sobre Medéia, já que isso está sendo trazido assim à tona. Acho que o mais impactante de Medéia é ela não querer que a hereditariedade do marido se prolongasse. E isso é uma ruptura de valores muito séria numa sociedade. Ao ponto de matar os filhos? Ao ponto de matar os filhos. Ao ponto de matar a sua possibilidade de futuro, né? De permanência. Então, eu acho que principalmente a mulher, quando ela é vista como mãe, ela é cobrada de uma maneira muito mais cruel do que, por exemplo, como pai. Vamos colocar esse aspecto, né? Então, é como se, quando você fosse mãe, você tivesse que acertar sempre. Você não tem muito direito de errar, não, sabe? Como se o outro, que é o seu filho, não fosse também um indivíduo com escolhas e que, se ele erra, a culpabilização sempre vai muito para a mulher. Isso está no texto, inclusive. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o quanto, assim, nós, mulheres, nesse aspecto, nós temos que cumprir alguns papéis que são muito rigorosos com a nossa conduta, com o nosso posicionamento social. E com o nosso corpo, é muito cruel com o nosso corpo. O quanto a sociedade nos cobra que sejamos sensuais, que sejamos jovens e belas e interessantes para o olhar masculino. Então, essa objetivação do corpo feminino, essa coisificação, ela permanece e frustra muitas mulheres quando elas estão envelhecendo, por exemplo. Elas não sabem o que fazer, muitas vezes, porque elas sempre tiveram que se pautar sobre a validação do olhar masculino. E quando esse olhar masculino não a percebe mais, ela se torna invisível a esse desejo do outro, ela tem que lidar com essas frustrações. Os filhos já se foram, o olhar masculino já não a vê como uma mulher interessante. Só que é um momento da vida que ela carrega a maior parte da experiência, ela carrega uma maturidade interessante, ela se torna uma mulher muito valiosa. Mas a sociedade não a vê assim. Além do psicossocial, vem o bio, que traz nesse momento a menopausa. Também, exatamente. Que vai mexer com tudo, toda a parte hormonal da mulher. Exatamente. Além do psicossocial, ainda tem essa questão hormonal que a grande parte das mulheres não tem acesso à informação do que é que está acontecendo com o próprio corpo dela. E quando algumas têm acesso a essa informação, não tem acesso
ao tratamento. Exatamente. Aí já é uma outra questão que envolve a nossa sociedade, sobretudo brasileira, né? De acesso, falta de acesso. E outra questão que eu acho importante nós levantarmos, que não necessariamente está na peça, mas já que o assunto está trazendo à tona, é o quanto nós mulheres somos ensinadas a ter medo do homem. Sabe? É esse medo de que o homem avance, que o homem a agrida, que o homem a invada em sua sexualidade. Então, assim, como lidar com um comportamento que é ensinado desde criança? Tome cuidado, fecha as pernas, olha, não age assim, não use essa roupa. O quanto a mulher o tempo todo é reprimida a temer, e também induzida a temer o masculino. Mas eu acho que isso está na peça. Eu acho que de uma certa maneira, sim, não diretamente, claro, né? Na verdade, é assim, não existe um conflito. Bom, Nora é uma mulher que faz as vontades do marido. Desculpa, ao ponto dela se transformar, sair do papel de vítima para culpada. A coisa é tão grosseira, tão profunda. Isso. Ela sofre todas as misérias, todas as desgraças, né? E ainda é culpada pelo marido. E ainda é culpada pelo marido. Eu lembro muito de uma exposição na Holanda. Desculpa, eu te interrompi. Eu também. Mas isso me lembrou uma exposição na Holanda de roupas usadas por mulheres que tinham sofrido estupro. E as roupas eram todas fechadas, todas gola alta, calça comprida, não tinha nada que induzisse que as vítimas tinham, de uma certa maneira, sugerido aos seus algozes, né, a esses homens uma pretensa necessidade de eu não sexo. Sei, eu vi algumas fotos assim também, mas o que eu achei interessante dessa exposição, não sei se é a mesma, é que haviam roupas masculinas também. De homens vestido nas mulheres. Não. As roupas masculinas que sofreram estupro. Que sofreram estupro. Isso. Também, você colocando muito bem essa questão, claro. Mas eu digo assim, porque às vezes as pessoas julgam, né? Poxa, olha o jeito que ela estava vestida, não é? Está procurando desculpa, Está procurando, né? Exatamente. E essa que não justifica. E essa exposição, ela vem justamente mostrar isso. Não importa a roupa que você está vestindo. Você não pode ser agredida, violentada dessa maneira. Claro que não. Desculpa, que eu tô meio gripado aqui, desculpa. Amigo, desculpa aí, tá? Obrigado, querida, obrigado. Assim, voltando ainda, a gente sai um pouco da peça, sim, mas volta dela, não sai dela, o contexto é igual, né? Vamos falar dessa coisa aí da indiferença com as mulheres. Veja que a mulher brasileira, por exemplo, há 90 anos ela veio votar, ela não votava. E lá, em 1903, por aí, 1930, sim, a mulher começou a votar, mas ela só podia votar, né, nas eleições com algumas exigências. Primeiro, ela tinha que ser casada e o marido consentir. Olha só. Exatamente. E que direito é esse? Se a mulher tem que votar, a mulher tem que consentir. Então não é ela que está votando, é ele através dela. Exatamente. E se elas fossem solteiras, né? Tinha que ser formadas. Elas tinham que ser formadas e tinha que ter o poder aquisitivo do seu próprio sustento para ter o direito ao voto. Olha que coisa, né? Aí quando você volta de novo à questão da escravidão, está passando as cenas aí, né? Você volta de novo à questão das rebeliões femininas, como é o caso de Medea, que tá bom, a gente está falando de Medea, que é um drama, é uma coisa, é uma outra pegada, mas o contexto é quase igual, uma rebelação, é uma rebelia, como é que diz? Rebeldia. Uma rebeldia, obrigado pelo termo. Aí você vê outros tipos de rebeldia com a mulher. Se voltar aqui para o Brasil, a gente vai ver Maria Quitéria, né? Que para poder ser o que ela foi, ela teve que se transvestir de homem, quer dizer, mulher não podia, né? A escravidão e tantas outras coisas que a gente vê que tem que ser mudado. Sim, claro. Tem que ser mudado. E essa peça é de fundamental importância. Eu fiz esse discurso todo aqui que eu ia fazer uma pergunta, eu esqueci. Aí o Solino convida, novidade e informação para melhorar sua vida.